Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Bruhim Abaim. Quem quiser entrar na página do Zoom, pode também encontrar ali o link para estarmos juntos, para compartilhar este momento de Torá. Uma alegria gigante lhes dar as boas-vindas aqui na Sinagoga da Sibra, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência. Estamos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, desde o Brasil, compartilhando este momento de Torá. Shabbat, Parashat Noach. Hoje vamos estudar o livro de Gênesis, Parashat Noach, a Parashá que nos fala de Noé, a sua arca. Podem ver aqui o sol. Graças a Deus, hoje não temos chuva, sempre chove neste Shabbat. Esta vez parece que as coisas mudaram, que seja sempre para o bem. Vamos começar um pouquinho com o Elohai Neshama. Deixem também aqui compartilhar as minhas páginas, esta transmissão, para quem quiser também entrar. Tem gente que nos acompanha pela página da nossa comunidade. Deixem ver aqui. Bom, já estamos agora também na página da Sibra, compartilhando este momento de Parashat Shavua. Mais um minuto aqui. Vocês também se organizam. Eu estou compartilhando a página. Bom dia, Ieda, que bom, Heidi. Eu botei ali o link. Vocês reclamavam que não podiam entrar em outras oportunidades. Bom, agora podem entrar. Então, se quiserem entrar. Sarita Goroditz, Shabbat Shalom, saudade de ti. Estás pela praia, Sarita, aproveitando a natureza. Realmente ficamos felizes que estão se cuidando, que estão bem. Heidi, bom dia. Bom, agora sim, já estamos todos em todas as plataformas transmitindo. Quem quiser entrar pelo Zoom, entra no Zoom. Ali está o de Jair entrando. Então, o Elohai Neshama, que é justamente uma espécie de mantra que nós temos neste momento de tefilá, porque falamos, meu Deus, a alma que em mim depositaste é pura, tu a criaste, tu a formaste, tu insuflaste em mim e tu a guardas no meu corpo. Todo o tempo que esta alma estiver em mim, hei de render graças diante de ti, eterno Deus dos meus ancestrais, soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas, bendito sejas o Eterno, em cujas mãos está cada alma viva e o suspiro de toda a humanidade. Bem-vindos, Carlos, Débora, Shabbat Shalom. Então começamos cantando, aquecendo a nossa alma. Elohai, Elohai, Neshama, Shenatata bi Tehorahim. Elohai, Elohai, Neshama, Shenatata bi Tehorahim. Ata berata, ata yetzarta, ata nefachta vi. Beata meshambra bekirbi. Elohai, Elohai, Neshama, Shenatata bi Tehorahim. Eu gostaria muito que o estudo da Torá desta manhã poder dedicar a bendita memória de Aida Kreitzman Robinsky, Zichrona Libraja, de bendita memória, Ite Bat Duved, que faleceu na última semana. E vocês sabem quando um ser querido
falece, nós dedicamos o espaço da Torá, uma forma de fazer uma homenagem, mas também uma forma também de prestar solidariedade à família dos enlutados. Então, um abraço, um beijo muito especial para Estelita, para Marcos, para toda a família Robinsky. E sabemos que eles tiveram a bênção de conviver com Aida por muitos e muitos anos. E acho que isso aí é o que dá força, o que dá consolo, o que... Claro que nunca desejamos a partida de nenhum ser querido, mas o fato da Aida ser uma pessoa longeva também traz um pouco de conforto para os corações e sempre temos que apreciar o lado bom, ¿sí? De poder conviver tantos e tantos anos com um ser que amamos. Então, na bendita memória da Aida Kretschmann Robinsky, vamos dar início ao estudo do Parashat Noach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher quitzanu bemitzvotav etzivanu, la'asok bedivrei torateja, bendito sejas tú, oh Deus, Rei do Universo, que nos prescreveste ocupar-nos das palavras da tua Torá. Vou aqui cumprimentar e dar as boas-vindas. Bom dia, Carlos, Shabbat Shalom, como tu estás? Tudo bem? Abre esse microfone de Jair, como tu estás? Como está essa... Shabbat Shalom. Como está essa recuperação de Jair? Estás bem? Estou bem, Rabino, e na segunda-feira que eu vou receber o resultado da biópsia, né? Então Mas, estamos torcendo, sim, pela tua mas saúde, pela tua recuperação estou bem, muito e para que obrigado. tudo dê certo. Obrigado. Obrigado por estar ali. Bom dia também àqueles que nos acompanham, que estão na nossa página do Facebook. Bom dia, Talema, Shabbat Shalom. Bom dia, Leana Elman, Katia de Cesars. Bom dia a vocês. Saudades de todos aqueles que fazem parte da nossa turminha da Cibra. Realmente muitas saudades. Ontem matamos um pouquinho as saudades com o Carlos e com a Débora, que vieram até a Cibra a compartilhar o serviço religioso de Kabbalat Shabbat no caráter de líderes da nossa comunidade, como representantes da diretoria. Mas bom, ainda sim, há grandes saudades de receber todo o nosso público. Mas se Deus quiser, com um pouquinho de paciência, estaremos em breve de volta. Se mais alguém quiser entrar no Zoom, na página de Facebook está ali o link para que vocês possam acompanhar. Bom, nós temos um personagem central da nossa paraxá, do nosso estudo de hoje, é Noé. Quando falamos de Noé, estamos falando de um homem reto e justo da sua geração, mas estamos falando de um homem que, ainda mesmo sendo o escolhido de Deus, poderíamos dizer que teve as suas dúvidas em relação à fé, ou apresentou dúvidas. Nós vamos ver no relato bíblico em que sentido ele apresentou dúvidas de fé ante Deus e deixou claro para os leitores, para os estudiosos da Torá, que a fé de Noé é muito difícil de comparar com a fé de Abraão ou com a fé de Moshe. Por isso que a Torá fala que ele era um homem justo e reto na sua geração. Fala também o que é importante é saber e conhecer que nós temos três filhos. Noé gerou três filhos, Hashem, Ham e Yafet. E por que é importante isto aqui? Porque eles serão os sobreviventes do dilúvio. Não é que estou contando o final, mas todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas é de destacar quem é que vai ter o direito, a bênção ou a sorte de entrar naquela arca, naquela teivá, e foi exatamente Noé com a sua esposa, seus três filhos e as suas três noras. Por que é importante isto aqui? Porque eles serão a base dessa nova humanidade, que é a nova humanidade pós-dilúvio. E aqui nós vemos um antes e um depois na história da nossa humanidade. E nós vemos aqui também como estes nomes
serão muito importantes para o futuro. Aqui nós temos, por exemplo, o nome de Shem, Shem ou Sem, e depois nós, como judeus, somos considerados um povo semita, então nós temos que destacar também esta importância de Shem ou Sem, porque nós justamente somos oriundos da linha deste primeiro filho, o filho primogênito de Noé. Então, bom, quando a gente quer saber a origem, a gente tem que ir para trás e tem que descobrir da onde venho. Isto aqui nos ajuda também a entender. Entrando um pouquinho no mundo da exegesis, a Torá, em vez de citar os nomes dos filhos imediatamente, menciona a qualidade de Noé. Poderia dizer, bom, estas são as gerações de Noé, e o que se espera do texto, a lógica, seria que apresente Shem, Ham e Yafet. Aí a Torá faz uma pequena pausa. Para quem tem a Torá, a edição de Matzliach Melamed, estamos na página 16. Para quem não tem a edição de Matzliach Melamed, a lei de Moshe, esta Torá que utilizamos na Sibra, pode procurar no capítulo 6 do livro de Gênesis, do livro de Bereshit. Então a lógica seria dar continuidade, estas são as gerações de Noé, e logo apresentar os nomes. Mas não, ali então a Torá faz uma pausa e fala dos méritos, fala da qualidade deste homem. E este homem era Ish Tzadik Tamim. Bedorotav, era um homem justo e reto na sua geração. Por isso que eu marcava a questão de, bom, que aconteceria se Noé teria nascido em outra época? Teria ele entrado na arca ou não? O que vocês acham de Jair Carlos? Se Noé teria nascido agora, no século XXI, entre aspas, teria nascido em outra época, teria o direito de entrar na arca ou não? E a pergunta para todos, para aqueles que nos acompanham também no Facebook. Pelo critério de ser justo, entraria numa arca simbólica, claro. Ok. Isso eu também acho, Rabino. Acho que uma vez que ele era justo na sua geração, mas eu acho que ele seria justo agora também, porque é uma criação de Deus para que eles fossem um ser justo. Ok, então nós falamos que conforme vocês mereceria, tá? Se tem mais alguém ali no chat do Facebook e quer se manifestar, se manifeste. E, como les disse antes, estão também convidados para entrarem na página do Zoom. É uma dúvida, realmente é uma dúvida. A condição de justo, obviamente, ninguém tira. E a condição de justo, de tzadik, é algo que os outros otorgam. Não é a própria pessoa que pode dizer eu sou justo. Isso aí é algo, poderia dizer, que supera a própria autodeterminação. Ninguém pode chegar e dizer, bom, aqui eu penduro o meu crachá de justo, então todo mundo me chama de justo. Justo é algo que os outros enxergam em ti. A condição da justiça são os outros que enxergam em ti, não é tu mesmo que pode te dizer. É o mesmo que se nós chamamos alguém de jajam, sábio. É muito comum dentro da comunidade sefaradita, no lugar de chamar de rabino, chamam de jajam, de sábio. Mas é sábio porque é docto, tem conhecimentos profundos da lei judaica, dos textos hebraicos. Agora, eu não conheço ninguém que se autodenomine jajam, sábio. Sim, eu sou um jajam. Em Yiddish, jujem. Alguns também determinam de vivo, sim, aquele que aproveita da sua condição. Muito bem. Agora, aqui no versículo 11, aparece um dado muito relevante, a questão de e corrompeu-se a terra diante de Deus e se encheu a terra de roubo.
corrompeu-se a terra. Eu falava antes, falava na prédica de ontem, segundo o professor Cassuto, quando existe uma linha de comentaristas que fala que essa corrupção tem a ver com crimes sexuais, desrespeito ao corpo. E, por outro lado, falam também de rapina, que são roubos com violência. Agora, não sei se dizer chama atenção, mas já desde o início registramos corrupção na Terra. Isso é algo muito triste para a história da humanidade. Como pode ser que algo que até o dia de hoje nos afeta já existia nos tempos de Noé? No primeiro capítulo, na primeira parashá, em Breshit, não aparece esta palavra corrupção, aparece a partir justamente da segunda parashá. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor a questão de corrupção, porque isto aqui é algo muito grave. Alguns falam corrupção, em outros livros a palavra jamás está relacionada com violência, a terra se encheu de violência. Então vamos tentar entender isso ali um pouco melhor, porque é determinante para entender o relato de Noé. A Torá descreve o maravilhoso mundo criado por Deus, mas os homens dessa geração eram ruins e a sua maldade foi a causa da destruição dessa grandiosa obra divina. Lembremos também que dentro dessa obra, ou dentro dessa corrupção, ou dentro dessas faltas que são citadas, não podemos esquecer do assassinato quando Caim mata Abel. Acho que aí também nós temos um ponto negativo nessa incipiente história da humanidade. Poderíamos dizer que estamos começando a escrever a história da humanidade e já temos um assassinato. Isso aí também faz parte da corrupção, conforme as palavras do professor Cassuto. Agora, de nada valeu a inteligência herdada de Adão depois de ter comido da árvore da sabedoria. De nada ajudaram as descobertas no campo da técnica, da indústria, agricultura, economia e música. Ao contrário, dia a dia aumentava a sua decadência moral. Com o progresso das descobertas e civilização, agravaram-se seu orgulho e a sua voluptuosidade. Mas eles se aperfeiçoaram na descoberta de instrumentos mortíferos e destrutivos. Um único homem justo, correto e íntegro dessa geração conseguiu salvar a humanidade inteira da ruína completa. Aqui também nós poderíamos entrar naquele outro midrash que vocês conhecem e que tem a ver com salvar uma vida e salvar o mundo. Palavras de Rabbi Akiva: quem salva uma vida salva o mundo, salva uma humanidade. E de fato foi isso que aconteceu. Deus salva a Noé, seus filhos, as noras, e acaba salvando a humanidade. Noé demonstrou que um homem tem forças morais suficientes para conservar sua integridade ética em todas as circunstâncias da vida e não precisa sucumbir às influências malévolas e prejudiciais do ambiente em que vive. Se encheu a terra de roubo. Os sábios interpretam o termo jamás como sendo violência, idolatria, incesto e homicídio. Então, nós vemos aqui, nesta outra versão, também algumas coincidências em relação a como explicamos a palavra jamás. Quero ver aqui a questão. Rabino, Sim, por favor. eu fiquei um tanto impressionado em ver assim da criação Ada até Noa, apenas 10 gerações. E tudo isso aconteceu. Mas que absurdo, né? Mas que coisa impressionante, eu fiquei impressionado com isso. Falei, nossa, mas foi tão rápido a degradação da humanidade. Sim, foi assim. A linha do tempo é a seguinte: é Adão e Eva, 10 gerações chegamos a Noé, e depois Sim. de Noé passaram outras 10 gerações e chegamos a Abraão. Abraão. Então Isso. temos 10 e 10,
temos 20 gerações, em 20 gerações aconteceram tantas coisas. E nós temos, a partir de Abraão, a consolidação de um monoteísmo. Acho que na figura de Abraão existe uma escolha, uma revelação divina, procurando um indivíduo para consolidar um monoteísmo que vai ser uma ideologia que vai chegar para contrarrestar a idolatria. Isso por um lado. Por outro lado, o que eu vejo é que o livre-arbítrio é uma condição inata do ser humano e está em nós administrar como queremos agir. Se queremos ser boas pessoas ou queremos ser pessoas ruins. Isso aí é uma condição que cada um de nós acaba escolhendo. Deus acaba criando um ser humano, mas repassa a esse ser humano as escolhas. Como seria este mundo se fôssemos todos bons? Ou como seria este mundo se fôssemos todos ruins? Por que foi criado o instinto do mal? Também poderia ser uma pergunta. Se Deus tudo consegue criar e Ele criou a sua imagem e semelhança, o que quer dizer? Que Deus também tem um lado ruim? Como podemos interpretar isso ali? Acho que o fato de ter colocado em nós o livre-arbítrio faz que, primeiramente, nos diferencia de toda e qualquer obra de criação. Não tem absolutamente nenhum outro ser criado nesta terra que consiga distinguir. Sim? Não tem o poder do raciocínio. Isso ali já faz do homem, do ser humano, um ser diferente. Agora, acho que esse privilégio que nós tivemos em termos ganhado raciocínio, na mesma hora, é uma responsabilidade que nós devemos assumir. Bom, eu te criei deste jeito, a partir daqui é tu, sim, que tocas a tua vida, é tu que resolves, é tu que deves agir e é tu que deves corrigir aquilo que os outros acabam fazendo mal. Daí também nós temos uma outra máxima. Kol Israel Arevim Ze Bazé. Kol Israel, cada membro de Israel é responsável um pelo outro. Aquilo que tu faz também me afeta. Se tu se comporta mal, também eu vou estar atingido pelo teu mal. Se tu se comporta bem, se você se comporta bem, eu vou estar também atingido por aquele bem. Então, é um caminho duplo, mas é um caminho de responsabilidades. E acho que está em nós poder administrar essa responsabilidade. E isso aí que é o diferencial. E nós, como judeus, temos uma responsabilidade coletiva que desenvolvemos muito forte, muito forte. Agimos como povo, como nação, e tudo o que acontece num lugar acaba afetando o outro. Aqui eu quero entrar na questão da perversão e da terra, sobre a questão que se encheu de violência. A razão que oferece a Escritura pela destruição da humanidade é a violência e não a perversão do caminho, já que a violência é uma ação ruim, conhecida e notória. Ao respeito, comentaram nossos sábios que a sentença foi decretada pela violência. A razão é que isto é um preceito natural, não incurrir em violência, e não é necessário nenhum profeta que venha advertir ou prevenir. E ainda, sobre a violência, é ruim para os homens e para o céu. Isso ali é algo que fala Maimônides, Rabi Moshe Ben Maimon. Em relação às criaturas que se perverteram, uma outra exegese diz: em modo algum a Torá pensa que o homem é perverso, mas reconhece que tem capacidade de perverter o seu caminho, de fazer passível de penas e calamidades, mas o reverso desta moeda, o outro lado da moeda, é que Noé e seus filhos serão salvos do dilúvio por não ter seguido eles mesmos o caminho da perversão. Por outra parte, assim como a humanidade
nesta época, será destruída pela perversão do caminho, por terem se perdido no caminho, a gente vai enxergar que outro grupo humano será formado, preservado e escolhido por encaminhar-se no caminho de Deus. Então, a questão do caminho, tá? O caminho também é importante. E aqui nós vemos que o pecado é a violência. A violência é a ação. Que significa que o mundo se encheu de violência ou se encheu de corrupção? Se encheu de violência. E nós vemos realmente que quando existe violência, muitos pecados se desenvolvem. As pessoas começam a se agredir, as pessoas acabam perdendo o foco nos valores, existe também uma violência verbal. Tudo começa com uma violência verbal, com uma falta de respeito, e depois isso ali se encaminha para outro tipo de violências. Nós estamos, neste momento da história da humanidade, percebendo que vivemos num mundo polarizado. Não existem matizes. Se a gente tivesse que falar em cores, a gente vê que vai do preto para o branco e do branco para o preto, sem passar pelo cinza, sem passar por outras cores que nos levem de um para o outro. Então, nós temos dois lados da moeda muito claros. Nós vemos essa polarização muito claramente nos Estados Unidos, nós vemos essa polarização muito claramente em Israel, nós vemos essa polarização muito claramente também no Brasil, nós vemos essa polarização muito claramente no Chile, tá? Onde nós estamos respirando violência. A violência está sendo respirada, isso nos faz mal, isso se nos está destruindo. E nós temos que tentar conter essa violência. Como falávamos, sobraram inúmeras exemplificações de dizer e comparar que este mundo no qual hoje estamos, este mundo no qual a gente se tranca em casa, parece justamente um paralelismo com entrarmos dentro de uma arca. Tudo que está por fora está se destruindo. E a gente está se preservando dentro da sua própria casa para atravessar este dilúvio. Hoje o dilúvio poderíamos chamar o dilúvio da pandemia, mas no fundo é um dilúvio. A humanidade está se destruindo. E vejam bem que os principais líderes, no lugar de resolver o problema, estão lutando, estão se agredindo. Porque a pandemia tem nacionalidade. Por um lado, ouvimos isso ali. Por outro lado, eu não vou comprar a vacina se vier deste país ou daquele outro país. Estamos ouvindo absurdos. Tá? Se tu tem uma vacina que pode salvar a humanidade, não interessa qual é a bandeira que tem por trás. Mas hoje, esse mundo polarizado nos está levando a isso. Na época de Noé, também o mundo ficou polarizado. Eram aqueles que estavam do lado da violência e aqueles que estavam do lado de Deus, aqueles que estavam pela senda do mal, aqueles que estavam pela senda do bem. E bom, Deus não teve outra. Vou salvar aqueles que conseguem me enxergar e que ainda têm valores. E esses valores, justamente, Deus os encontrou em Noé. E por isso que salvou a ele e a sua prole. Vamos continuar com a leitura. Carlos, estás aí com a Torá de Matzliach Melamed? Ou não? Com este livro? Não abri a Torá, Gershon. Tá. E Dejair, tem ele aí? Gostarias de ler para nós, Dejair, por gentileza? Vamos desde o início, desde o versículo 9. Vamos repassar um pouquinho. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé, e Noé gerou 3 filhos, a Sem, Shem, a Ram
e a Jafete, ou Iefte. E corrompeu-se a terra diante de Deus e se encheu a terra de roubo. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda a criatura, o seu caminho sobre a terra. Bom, E então, de... este aqui, desculpa um minutinho. Nós temos aqui, então, a cena. Abre, obrigado, Carlos. Daqui a pouquinho, então, passamos também a palavra para tu ler, para tu compartilhar. Então, nós vemos que a primeira cena do filme é a apresentação dos atores, Noé, seus filhos, a cena de uma terra corrompida. Muito bem. Ato 1 é esse ali. Passamos para o ato 2 a partir do versículo 13. Continua, por favor, Jair. E disse E Deus. disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Compartimentos farás na arca e a untarás por dentro e por fora com betume. E assim é que a farás. 300 cúbitos o comprimento da arca, 50 cúbitos a sua largura, 30 cúbitos a sua altura. Uma janela fará para a arca, e com um cúbito a terminarás em cima, e a porta da arca ao seu lado a colocarás. Compartimentos térreos, segundo e terceiro andar, né? Deve ser. Farás. Uma pergunta, antes de continuar, por que vocês acham que existe tanto detalhe em como deve ser construída a arca? Por que temos tanto detalhe aqui? Eu acho que Deus quis organizar as coisas direito, né, para a ideia de salvar as espécies que foram salvas, né? Então, a ideia de fazer uma coisa nesse sentido, ele dando todas as orientações, porque eles iam ficar perdidos, a construir de que forma e tal. Na época era uma coisa complicada, mas Deus deu todos os detalhes, a engenharia toda, né? Ok, então, por un lado, sí, era algo que ia ter que ficar flutuando muito tempo, debía estar bem construído, Deus dá todos os detalhes. Que outra ideia nos dá, Carlos? Que outra ideia nos dá? Que outra ideia nos passa? Também o tamanho realmente era muito grande, esta arca. Ia receber dois animais de cada espécie. Bom, isso aí nos dá uma ideia realmente de algo muito grande. Mas que Deus quer transmitir também no detalhe, o que a gente, o que se desprende do texto de ter que construir algo tão grande, tão majestoso. Na minha opinião, né, a Torá ela é infinita, porque ela tem infinitas interpretações. Né? A gente pode ver do ponto de vista bíblico ou do ponto de vista dos historiadores, né? Que são ambas versões válidas, uma respeita a outra. A gente consegue fazer uma dedução, né? Só uma pergunta. Alguém sabia escrever naquela época? Não, obviamente não. Então, foi escrita por Deus? É uma boa pergunta, porque na época ninguém sabia escrever. Assim, a nível de detalhe, acredito que ainda é um mistério, nunca ninguém descobriu quem escreveu. Né? Então, a gente atribui a Deus, né, que Deus tenha escrito esses detalhes todos, que na realidade são detalhes até de engenharia, mas Mas qual era essa finalidade dos detalhes, Carlos? para mim a finalidade dos detalhes seria a autenticidade à narrativa. Para Ok. mim, essa narrativa é um midrash, é uma lenda. Eu não acredito
que isso tenha acontecido, né, assim como é descrito, mas o espírito, a finalidade da lição é que vale, né? Porque a gente sabe que para a gente preservar, não pode ser uma coisa pequena, para a gente preservar a moral, para a gente preservar a nossa ética, que é o valor principal do judaísmo, né? Tanto a moral como a ética. São coisas grandes, não são, e são coisas que exigem detalhes. Não são coisas aleatórias e nem insignificantes. Eu acho que a preservação dos nossos valores é o principal assunto, a principal temática do judaísmo. Muito bem, obrigado. A Heidi Lorraine Hoffman disse: acho que todas as instruções que Deus dá são detalhadas, como, mais tarde, a descrição da construção do tabernáculo e as vestes dos sacerdotes. Obrigado, Heidi. A Tami Rahal disse que as instruções têm a ver para suportar o dilúvio. Muito bem. E eu gostaria de trazer um outro ponto de vista, o porquê do detalhe, o porquê da imensidão daquela construção. No meu ponto de vista, acho que tem a ver com a palavra teshuvá, arrependimento. Poder construir algo que é gigante e queria demandar muito tempo, porque de fato levou muito tempo construir a arca, para gerar justamente a pergunta daqueles que, as inquietudes daqueles que passavam pelo local e diziam: bom, Noé, poxa, o que tu está fazendo ali? Que vai rolar ali? Tu vai para onde com aquela arca? Tu que vai fazer? E a resposta natural seria: bom, Deus vai alagar a terra, vai destruir, então eu estou construindo uma arca. Aí as pessoas iriam se tocar, iriam dizer: ah, bom, realmente não está certo, corremos perigo, mudemos a nossa conduta, quem sabe temos que fazer jejum. Nós temos inúmeras histórias de arrependimento massivo. Temos a história do profeta Yoná, o livro de Yoná, que nos fala do arrependimento da cidade de Nínive, e a mudança do destino. Todas as pessoas fizeram jejum, Deus acaba perdoando a cidade, mas aqui nós vemos que existe uma completa indiferença ante os atos de violência, por um lado, e ante a construção daquela arca enorme. As pessoas passam por ali, é difícil dizer que não enxergavam. A Kátia disse que eu acho que Deus tocou a mente do próprio Noé e por ele escreveu a mensagem. O nosso querido Talema disse: a arca é como um templo, merece cada detalhe na construção. Muito bem, obrigado pela vossa participação, obrigado por acrescentarem as suas opiniões a este debate. Eu quero ver aqui mais alguns detalhes. Eu queria lembrar isso que queria. Sim, nós temos uma humanidade que seguia as leis de Noé. E Noé, poderíamos dizer que temos 7 leis que eram as leis que a humanidade conhecia, mas essas leis eram o seguinte: não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não maltratar os animais, só é permitido tirar a vida do animal para se alimentar, e a última das leis de Noé, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. Portanto, Noé e seus filhos seguiam estas 7 leis, que são chamadas as 7 leis de Noé. Estamos falando de uma época onde ainda não tínhamos a Torá, não tínhamos a lei. A Torá também é sinônimo de lei. A Torá não existia, mas já Noé já tinha pré-estabelecido a sua própria lei, as pessoas
que vivían, convivían con él y también cumplían con estas leis. Então, nós vemos que estamos falando de uma pessoa que tinha códigos e entre esses códigos também lhe permitiram a sua sobrevivência. Voltamos para o texto, mudamos de leitor. Carlos, gostarias Ok. continuar? Estamos no capítulo 6 e vamos para... Estávamos nos detalhes, sim? Pode ir ali pelo versículo 16. 16, 17. Uma janela farás para a arca, por aí pode ser. Ok. Este detalhe, a janela é muito importante. Depois, obviamente, depois iremos ver por que é importante. Uma Continua. janela farás para a arca, e com 1 cúbito a terminarás em cima, e a porta da arca a seu lado a colocarás. Compartimentos térreos, segundos e terceiros, farás. Eis que eu trago dilúvio de água sobre a terra, para fazer perecer toda a criatura em que nela haja espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo o que houver na terra perecerá, e estabelecerei a minha aliança contigo, e virás a arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de todo vivo, de toda criatura, 2 de tudo trarás à arca, para fazer viver contigo. Macho e fêmea serão. Da ave, segundo sua espécie, e do quadrúpede, segundo sua espécie, de todo réptil da terra, seguindo sua espécie. 2 de tudo virão a ti, para fazer viver. E tu toma para ti toda a comida que é de comer, e juntarás para ti. E será para ti e para eles para comer. E fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim o fez. Muito obrigado, Carlos. Então, aí termina o capítulo 6 do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. E poderíamos dizer que aqui encontramos, então, a parte 2 da narrativa. Primeira parte, o relato nos apresenta a situação de corrupção, nos dá os indícios do que iria acontecer, o dilúvio, e depois chegam as ordens específicas de quem iria subir naquela arca. Agora, tentemos fazer um pouco um role-playing. Um role-playing é colocar-nos no lugar do outro. Noé acreditou que iria acontecer tudo isto aqui? Ou não? Pues imagina, chega alguém, sim, ou mesmo que tu escutes uma revelação. Vocês escutam uma revelação. E diz, bom, muito bem. Tá? A terra vai ser destruída, vai ficar alagada. Ou mesmo agora, no início da pandemia, vai vir uma pandemia que vai se alastrar pelo mundo todo, matando, sim, milhares de pessoas. Iríamos acreditar ou não? Seríamos incrédulos ou a gente iria acreditar? Eu estou trazendo a questão da pandemia porque é aquilo que nós estamos vivendo, tá? E é aquilo que está ao alcance da minha mão. Agora, quando estava vindo para Sibra e estava pegando a minha máscara, eu disse para minha mulher, sim, jamais imaginei que iríamos estar tanto tempo com máscaras. Jamais imaginei. Sim, pô, as máscaras tu tem que ir substituindo, trocando, vão se rasgando, tu vai jogando fora, tu vai comprando outras. Mas jamais imaginamos que uma pandemia poderia durar tanto tempo. E a gente duvida. A gente tem a dúvida. Sim? Até quando vai acontecer isso aqui? Se a gente se trasladar aos tempos de Noé, acho que também ele teria ficado um tanto incrédulo. Bom, será que vai acontecer mesmo um dilúvio, que vai Deus matar todo ser vivo? Está escrito aqui, todo aquele que está debaixo dos céus. Será que algo assim pode chegar a acontecer? Bom, por via das dúvidas, sim, vou construir a arca. Eu não sei se acredito,
mas eu vou, por via dúvidas, eu vou construir a arca. Estou na dúvida, mas vou deixar a arca pronta. Somos os seres humanos seres que temos essa dúvida eterna, sempre estamos questionando, sempre estamos com essa dúvida, ou realmente acreditamos nestas histórias? Nós vemos aqui que Noé, em primeiro lugar, sim, reage, faz o que Deus disse. Aqui não vemos nenhum questionamento de Noé. Bom, quando vai vir o dilúvio? E quanto tempo vai chover? E qual vai ser a quantidade de animais? E quanto tempo vai durar o dilúvio? Não diz absolutamente nada. Aqui diz as ordens e versículo 22, e fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim o fez. Outra possibilidade, outra visão que nós podemos dar a este versículo, que me permito também colocar e trazer, e assim como poderia ter existido a dúvida, e sim, bom, eu faço, estou pronto. Por outro lado, também podemos dizer que Deus era um ser temeroso ao Eterno. Então, Deus dá uma ordem, ele acreditava em Deus, temia a Deus, e por aquele temor reverencial, Noé constrói a arca sem perguntar absolutamente nada. Também poderia ser uma outra forma de interpretar esta narrativa. Vamos para o capítulo 7. E disse o Eterno a Noé: Vem tu com tua família à arca, pois te vi que era justo diante de mim nesta geração. Aqui nós vemos como o capítulo 7 repete o início do capítulo 6. É uma reafirmação em relação às condições desse homem justo. E aqui o rabino Ederi disse: chama a atenção a descrição rigorosamente minuciosa que faz o texto bíblico em quanto ao ingresso de Noé e a sua família na arca. Abravanel sugere que isto aqui pode ser entendido de duas formas diferentes. Primeiro, é frequente o estilo bíblico de enunciar em forma genérica aquilo que acontece. A outra forma é que nos conduz a uma narrativa analítica que trata de responder a possíveis perguntas do leitor. Assim, a gente enxerga a existência de um processo que se desenvolve entre o mandato divino e o ingresso final deste grupo humano para a arca. E aparecerão ante nós, seres humanos, um tanto incrédulos, temerosos, que não tem outra escolha que ingressar na arca ante a iminência de um dilúvio que começou sendo uma chuva gradual e cresceu até tornar-se o dilúvio previsto por Deus. Então vamos ver como esse detalhamento minucioso do qual fala o sábio Abravanel. De todo quadrúpede puro tomarás para ti 7 de cada macho e fêmea, e de todo quadrúpede que não for puro, 2, macho e fêmea. Também da ave dos céus, 7 de cada, macho e fêmea, para deixar viver somente sobre a face da terra. Porque depois de 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aqui, mais uma vez, aparece o número 7. O número 7 que lembramos na obra da criação. O sétimo dia é o dia de Shabbat, o dia de completar a obra. Então, eles têm esse tempo. 7 também no judaísmo representa um ciclo, porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra. E aqui um outro número significativo, 40 dias e 40 noites. 40 é um número que se repete no texto bíblico. Nós tivemos a passagem, a saída do Egito, o êxodo, de 40 anos, e aqui nós temos 40 dias e 40 noites. Um outro momento no qual se repete o conceito de 40 dias e 40 noites
é quando Moisés sobe no Monte Sinai para pegar as tábuas da lei. Moisés fica no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites. Então nós vemos aqui realmente um número, ou números, que são importantes de destacar, de guardar, porque eles também nos ajudam a lembrar ou a linkar com fatos relevantes da história da humanidade, representada em Noé, e por outro lado, também com a própria história do judaísmo. Também o número 40, quando falamos que os sábios trazem o conceito de que só a partir dos 40 anos podemos sentar para estudar Kabbalah, para poder entender e compreender o esoterismo, o misticismo, o oculto dentro do judaísmo. Então vejam como esse número 40 aparece em momentos marcantes e relevantes. 40 dias e 40 noites de chuva, nós sabemos que quando começa a chover e chove mais de um dia, mais de 2 dias, muitos pontos da nossa cidade ficam alagados. Se chove em forma contínua, então 40 dias e 40 noites, e não apenas uma chuvinha, uma chuva copiosa, então obviamente que existe uma possibilidade grande que tudo fique alagado. E o que diz aqui, e farei desaparecer toda a existência que fiz de sobre a face da terra. E fez Noé segundo tudo que lhe ordenou o Eterno. Aqui, novamente, não existe questionamento. Tá? Deus dá as ordens, Noé executa. E Noé era da idade de 600 anos. Claro que a idade na época de Noé não era contada como na nossa época, mas quer dizer que já não era tão jovem, 600 anos. E o dilúvio foi águas sobre a terra. E vieram Noé os seus filhos e a sua mulher, e as suas mulheres de seus filhos com ele para a arca, por causa das águas do dilúvio. Isto aqui é muito importante, e isto aqui também se destaca, e aqui eu vou ao encontro da minha pergunta inicial. Era Noé um homem de fé ou não era Noé um homem de fé? Podemos comparar a fé de Noé com a fé de Abraão? Abraão quase sacrifica seu filho Isaque, naquilo que nós chamamos a Akedah, o sacrifício de Isaac. De fato não aconteceu, mas teve que vir um anjo do céu e chamar 2 vezes Abraão, Abraão. Quando estamos aqui no capítulo 7 do Bereshit, nós vemos que Noé só entra, e aqui nós temos que voltar para o versículo 7. O versículo 7 diz: Vayavo Noach ubanav veishto uneshei banav ito el atevá mipnei mei amabul. Porque eles subiram na arca, e aqui se a gente vê também como estão colocados os teamim, a pontuação da Torá, nós vemos que em Teivá faz como um corte, sim? E vieram os filhos, Noé e os seus filhos para a arca, ponto, mipnei mei amabul, pelas águas do dilúvio. O que quer dizer isso aí? Entrou Noé dentro da arca só quando chegaram as águas do dilúvio, não entrou antes. Ele teve que ver, ele teve que sentir que as águas estavam subindo para entrar. Dali que os comentaristas começam com a questão da fé. Bom, como podemos medir a fé de Noé, como podemos comparar essa fé em relação a outras pessoas. Tá bom? Então, só entrou quando ele viu as águas. Muito bem, mas entrou. E vieram Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele para a arca por causa das águas do dilúvio, do animal puro e do animal que não é puro, e da ave, e de tudo que se arrasta sobre a terra. 2 de cada vieram a Noé a arca, macho e fêmea, segundo ordenou Deus a Noé. E foi aos 7 dias que as águas do dilúvio caíram sobre a terra,
No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do abismo grande e as janelas dos céus foram abertas. E foi a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, vieram Noé e Shem e Ham e Jafet, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles, a arca. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo quadrúpede segundo a sua espécie, e todo réptil que anda arrastando sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, todo pássaro e tudo que voa. E vieram a Noé, a arca, 2 de cada de toda criatura que havia com espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea de toda criatura, vieram como Deus lhe havia ordenado, e o Eterno o fechou para protegê-lo. Aqui nós vemos que tudo que acontece. Vejam como existe uma repetição de macho e fêmea, e subiram a arca. Nós já tivemos os detalhes de quais seriam, mas mesmo assim existe então uma repetição para deixar muito claro quem esteve ali. De fato, esta descrição está trazendo para nós o que iria sobrar da humanidade, o que iria ser a base da futura humanidade. Por isso também do detalhe. Vamos ver aqui o comentário. E diz: Oi, Débora, tudo bom? A terra estava corrompida porque os homens haviam corrompido seus caminhos. A natureza, ela própria, tinha que reagir, pois o bem foi o móvel da criação inteira. Segundo a Kabbalah, o domínio da natureza pelo homem está ligado à prática da justiça e da sua benevolência. Até lá, as águas não se atreviam a invadir a terra, e os astros celestes, que continuamente elevam e abaixam as águas, faziam regular os seus limites. Porém, quando a humanidade se desviou do caminho do bem, tudo se pôs contra ela e as águas invadiram a terra. Aqui nós vemos também o seguinte: quem corrompe, quem destrói, quem acaba tirando o equilíbrio é o próprio homem. Eu acho que isto aqui é a mensagem do nosso encontro de hoje, é a moral desta história. Deus faz, sim, mas de fato a origem dessa destruição não é o ato divino. Não podemos carregar em Deus, dizer e enxergar em Deus o Deus destrutivo, o Deus que cobra, o Deus que sentencia a essa humanidade a assumir. Existe um ato e uma reação. E essa reação é justamente o que o homem provoca. Quando hoje falamos do desmatamento, quando hoje falamos de poluição, quando hoje falamos da mudança climática, que está no debate da primeira potência mundial e que os líderes acabam evadindo, sim, não querem se comprometer a assinar tratados para diminuir a emissão de gases, etc., nós vemos, meus caros amigos, que aquilo que aconteceu na geração de Noé não é nada diferente daquilo que acontece nos nossos dias. Está em nós, somos nós que estamos destruindo o nosso planeta, somos nós que estamos provocando a nossa autodestruição e somos nós que não estamos cumprindo com a lei. E eu vou voltar às 7 leis de Noé para ir encerrando o nosso encontro. Vejam bem, sim, nós temos 613 mandamentos e preceitos no judaísmo e muitas destas leis de Noé entraram também dentro dos nossos códigos. Mas vamos partir e cumprir estas 7 leis de Noé para tentar encontrar um equilíbrio, um respeito entre nós nesta terra, não cometer idolatria. Idolatria não é apenas adorar deuses, tem muitas coisas, muitos objetos, tem muito
Tem muitas coisas hoje que se transformam nessa idolatria. Não blasfemar, sim, não falar mal, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não maltratar os animais e estabelecer sistemas e leis de honestidade e de justiça. Eu volto a isto aqui porque acho que às vezes nos perguntamos quem é que está exercendo o domínio de tudo aquilo que nos acontece e no fundo somos nós mesmos. O destino da humanidade não está nas mãos de Deus, está nas mãos nossas, está nas mãos dos homens. Por isso que temos que cumprir a lei, viver dentro da lei e praticar aquilo que tanto falamos, que é o tikkun olam, a correção deste mundo. Nós temos que fazer deste mundo um mundo melhor, nós temos que fazer deste mundo um mundo no qual tenhamos vontade de viver, mas um mundo no qual podamos nós viver e também deixemos viver ao nosso próximo, mesmo que pense diferente. Com estas palavras, então, eu quero ir encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo a presença. Sim, Carlos. Comentários finais, Guerra. Sim. Posso fazer comentários finais? Por favor. Bom, seguinte, queria deixar aí uma pulga atrás da orelha aí para o pessoal refletir, tá? Porque eu vou falar uma coisa bem polêmica, certo? É o ponto de vista dos historiadores sobre o livro de Bereshit. Tem muita coisa para refletir. Olha só, o que os historiadores cientificamente demonstraram? A gente notou que o texto é tudo em duplicidade. Todo o livro de Bereshit é todo em duplicidade. Então, eles dizem que o livro de Bereshit foi o último a ser escrito e foi escrito após o falecimento do rei Salomão, quando foi dividido o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Israel escreveu uma Torá e Judá escreveu outra Torá. Tá? Aliás, o livro de Bereshit é o foco dessa polêmica. Então, disseram que como cada um escreveu uma Torá e depois eles se juntaram, quando sumiu o reino de Israel, todo mundo de Israel veio para Judá. Aí tiveram que juntar as duas Torot, a de Israel e a de Judá, e resultou nesse texto em duplicidade. Tá, pessoal? É isso aí. Pensem nisso. Muito bem. Certo? Obrigado, Carlos, por trazer também este comentário. E bom, e agradecer a todos aqueles que também nos acompanharam. Um beijo grande para Yeda Nudelman, para Katia, para Tami, para o Talema. Estou citando alguns de vocês ali que aparecem para Heidi, alguns de vocês que justamente nos acompanharam. E bom, o convite, sim, aqui não está. Obrigada, Renata Lehmann, por também termos acompanhado neste momento de estudo da Torá. E o convite para que vocês também, sim, uma vez que termina este espaço, aproveitem este Shabbat para aprofundar os conhecimentos de Torá, ir ali e mergulhar um pouquinho na Parashá da semana. Como eu disse no início, dedicamos o estudo de hoje à bendita memória de Aida Kretschmann Robinsky, Ite Vaduvet, mãe do Marcos, da Estelita, que faleceu nesta semana. E bom, é esta forma como nós temos o costume de homenagear alguém que nos deixa nesta terra, queira que este estudo de Torá tenha iluminado a todos nós. Obrigada, Jussara Fitterman. O Ismar Vilor disse: o estudo de hoje nos proporcionou profundas reflexões em torno das 7 leis de Noé e o quanto temos sido desobedientes e recalcitrantes diante das verdades que nos têm sido reveladas. Obrigado, Rabino Gershon, pelo estudo de hoje, estava muito bom. Obrigado, Chi. Obrigado também, Eliane Alves da Costa. Todo mundo se cumprimentando, isso é muito bom, sentir a energia. E hoje pela tarde, obrigado, Dejair. Bom resultado ali, essa biópsia, estamos aí torcendo por Chi. E hoje pela tarde, quem quiser acompanhar a reza de Minjá e posteriormente leitura da Torá, Abdalá, está convidado. Estaremos ao vivo nesta página de Facebook e também
se Deus quiser, vamos estar ao vivo na página de YouTube Cibra Poa. Tá bom? Semana que vem temos o Shabbat Around the World, projeto da World Union for Progressive Judaism. Estaremos recebendo irmãos de todo o mundo que irão se juntar ao Shabbat virtual da Cibra. Então vocês também são os nossos convidados. Seguimos com os nossos cursos nas segundas-feiras. Quem quiser estudar judaísmo é muito bem-vindo. Tem que fazer a sua inscrição enviando o e-mail para secretaria@gmail.com. E também continua o Cine Debate do Shirat Daron. Qual é o próximo filme, Débora? Da sexta-feira 30. Qual é o próximo filme? Heidi, me ajuda aí. Esqueci o nome. Espera aí que eu tenho ele por aí. Deixa só abrir aqui o... Em um só reinado. Como é? É um filme... Cada semana, uma pessoa do grupo escolhe o filme, o que fica muito democrático e todos nós escolhemos, né? E essa próxima sexta é um filme foi escolhido pela Rede. Um Reino Unido. Todas as sextas-feiras, às 16h30, pelo Zoom. Você tem que enviar uma mensagem para o WhatsApp 99805-3029, 99805-3029, e irão receber, em troca de volta, irão receber o link para entrar no Zoom. Aí eu estou colocando no chat o WhatsApp, então vocês escrevam, enviem. E eu sei que a turma cresce cada vez mais, é uma turma entusiasta. Nós temos 12 pessoas no Shirat Shalom, mas no grupo nós já temos 24, 25 pessoas participando conosco. Então já tem 24 pessoas debatendo ali filmes toda sexta-feira, e é bom, uma bela atividade agora que estamos na pandemia. Vocês aproveitam seu tempo durante a semana. Primeiro, para assistir o filme, é bom lembrar que o grupo não assiste o filme junto, cada um deve assistir por conta própria. Isso aí está no Netflix e em tantos outros canais de filmes. E quando chegam na sexta-feira às 16h30, chegam com um dever de casa pronto para debater. Muito bem, obrigado a todos. Como vêem, tempo de pandemia, mas a Cibra não para, tem atividades para todos. Continuam também os nossos cursos de Barba, de Mitzvah. A vida continua. Se cuidem, Shabbat Shalom, aproveitem este dia de repouso e descanso. Obrigado a todos. Tchau.